Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que puderem, por gentileza. Êxodo capítulo de número 16. Êxodo capítulo de número 16. Do versículo de número 33 ao versículo de número 35. Quantos dos irmãos estão acompanhando os estudos desde o primeiro dia? Levante a mão, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, antes de lermos aqui, eu gostaria de falar algo para vocês. Se nós entendermos e absorvermos tudo aquilo que está sendo liberado aqui neste altar, a sua vida espiritual não será mais a mesma. Deus está nos dando coisas riquíssimas e preciosas. E digo para vocês aqui, isso não tem preço. É de um valor incalculável. Eu acredito que após o início deste estudo da manifestação do reino, a mente de alguns aqui abriu de uma tal maneira que a partir deste momento que você entendeu o que significa isso, todas as vezes que você se volta para as Escrituras, você hoje, na sua devoção diária, já não devota mais as Escrituras de forma natural, porque uma atmosfera sobrenatural envolve a sua leitura. Tudo isso é resultado do reino que está sendo pregado e anunciado aqui. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso pastor, porque durante estes domingos que ele esteve ministrando, o pastor foi muito cirúrgico e acadêmico, muito temático, preciso, exato. E eu confesso para vocês aqui que muitas coisas que circundavam a minha cabeça concernente a alguns assuntos foram totalmente esclarecidas. Totalmente esclarecidas. Amém? Êxodo capítulo de número 16, versículo 33, 34 e 35 diz-nos assim: Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. E comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Amém? Antes que você assente, diga assim: a redenção universal de Cristo. Podemos assentar. Meus irmãos, a proposta para hoje seria a porção dos vencedores. E nós trabalharíamos o reino na vida destes vencedores. Mas Deus, Ele me fez entender algo preciosíssimo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Lendo este texto, estudando acerca de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, o Espírito de Deus me fez entender uma coisa. Durante estes domingos que se passaram, nós aprendemos acerca de salvação e em quais dimensões esta salvação nos alcança. Nós somos salvos primeiro no Espírito, depois na alma e por fim no corpo. Estas são as 3 dimensões da salvação de Deus. E orando ao Senhor, eu pedi: Deus, eu até brinquei,
e disse: pastor, passou um cisne lá no altar, e depois o senhor vai colocar os patinhos feios para ministrar. Mas ele sabe, irmãos, eu falo isso brincando, tá? Alguém aqui entendeu a figura de linguagem? Amém? Aí Deus, ele me conduziu para trabalhar uma vertente com vocês aqui nesta manhã. E a vertente é a redenção universal de Cristo. Se nós aprendemos durante estes domingos que se passaram, que Deus ele salva o homem nestas 3 dimensões, eu gostaria de te falar hoje que o resultado desta salvação nos introduz dentro de alguém. E o fato de nós sermos introduzidos dentro de alguém não significa que todos são exatamente iguais. Existe uma diferença muito grande. Afinal de contas, cada um de nós temos a nossa própria identidade. Você é uma personalidade distinta da minha. Você é um ser exclusivo. Você é único em todo o universo. Porém, mesmo sendo um ser exclusivo, único, todos estes seres, que são unânimes em personalidade, estão todos inseridos dentro de um mesmo corpo. Quando nós lemos Êxodo, nós precisamos entender que Êxodo, ele é um livro que fala acerca de salvação e reino. Diga assim, salvação e reino. Só que para nós entendermos a salvação e reino, no livro do Êxodo, nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. Diga assim, eu preciso entender o simbolismo de Êxodo, os tipos do Êxodo e as sombras de Êxodo. Tudo isso, irmãos, remete para uma realidade. Esta realidade só pode ser vista quando nós chegamos no Novo Testamento. Porque tudo que está escrito em Êxodo aponta para Cristo. Porque Cristo é a realidade da antiga aliança. Quando Deus levantou Moisés, Deus tinha um propósito no seu coração: salvar o seu povo e edificar o seu reino. Deus envia Moisés, e ao lado de Moisés, Deus coloca seu irmão Arão como porta-voz. Se você ler o capítulo 5 do Êxodo, versículo 1, lá você vai ver que Deus, ele se apresenta através dos seus servos diante do faraó. E Deus, ele diz assim, através de Moisés e Arão: olha, assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir para o deserto para que eles me celebrem uma festa. Aí eu te pergunto, deserto é lugar de festa, sim ou não? Depende. Porque nem sempre deserto é sinônimo de aflição, de sofrimento, de angústia. Para os filhos de Israel, o deserto era um ambiente festivo. Porque essa é a proposta de Deus. Todas as vezes que o Senhor nos conduz para algum deserto, seja ele qual for, o que Deus espera de nós é que nós, quando estivermos no deserto, ao invés de reclamarmos, de murmurarmos e lamentarmos, tenhamos a capacidade de transformar esse ambiente em um ambiente de adoração, de celebração. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, o conselho que eu te dou nesta manhã é que você transforme este deserto em um festival de adoração. Porém, Deus, ele pede isso por intermédio dos seus servos que o representavam ali. Só que diz-nos a Bíblia que Faraó, ele aumenta o trabalho do povo e resiste ao pedido de Deus.
Como consequência desta resistência, Deus envia 10 pragas. Quantas pragas? Qual era o desejo de Deus? O desejo de Deus, dentro dele, o que Deus queria, na verdade, era não enviar nenhuma praga sequer. As pragas foram consequências da resistência. Porque Deus pedindo, deixe o meu povo ir. Só que o faraó resistiu. E a consequência desta resistência foram as 10 pragas. Quando Deus mandou a primeira, transformando as águas do Egito em sangue, era para ter terminado tudo ali. Mas Faraó continuou resistindo. Quando Deus enviou a segunda, as pragas das rãs, era para ter finalizado ali, mas Faraó continuou resistindo. Deus enviou a terceira, as pragas dos piolhos, a quarta, das moscas, mas Faraó continuou resistindo. Se Faraó tivesse abrido mão na primeira, não haveria a segunda. Se ele tivesse abrido mão na segunda, não ocorreria a terceira. E se ele tivesse abrido mão da terceira, não ocorreria a quarta, mas ele continuou resistindo até chegar à 10ª praga. Dentro do simbolismo bíblico, Faraó representa quem? Não precisa ter medo não, irmãos, é estudo. Diga assim, o diabo, Satanás. Objetivamente falando, Faraó representa Satanás. E escute isso aqui e nunca mais se esqueça. Todas as vezes que você, dentro do simbolismo bíblico, entender que algo é objetivo, isso é chamado de interpretação primária. Então, dentro da interpretação primária, Faraó simboliza Satanás. Só que, se existe algo objetivo, logo existe algo subjetivo. Se objetivamente falando, Faraó, ele representa Satanás, quem ele representa subjetivamente falando? Dentro de uma interpretação secundária. Diga assim, às vezes, o Faraó me representa. Diga assim, às vezes, eu represento o Faraó. Qual era o pedido de Deus? Deixe o meu povo ir. O que o Faraó fazia, o contrário daquilo que Deus estava dizendo. Ele resistia e impedia que o povo partisse do Egito para o deserto. Essa é a interpretação objetiva, primária. Mas e a interpretação subjetiva, secundária? É que todas as vezes que eu impeço alguém de adorar a Deus, eu me torno um faraó. Todas as vezes que nós impedimos alguém de adorar a Deus, nos tornamos, aos olhos de Deus, um faraó. E isso vale para os casados, que às vezes impede os maridos, as suas esposas estarem no ambiente de culto. Isso vale para as esposas que impedem os seus maridos de estarem na presença de Deus, celebrando uma festa na presença do Senhor. Isso também vale para nós como pais, que às vezes impedimos os nossos filhos de estarem na presença de Deus. E aqui, eu me dirijo àqueles que se sentem proprietários da sinagoga, que dizem, aqui no meu altar ele não prega, aqui no meu altar ele não canta. Eu me dirijo agora àqueles líderes de departamento, que dizem que enquanto eu estiver na liderança, aquele ciclano, aquele fulano não trabalha comigo. Todas as vezes que você age assim, você está se tornando um faraó aos olhos de Deus.
Nós estamos em um estudo, amém? Deus envia 10 pragas. O povo é salvo e liberto. Diga assim, o povo é salvo e liberto. O povo é salvo do Egito e liberto do poder usurpador de Faraó. O povo foi salvo em Êxodo 12, quando eles participaram do Cordeiro. E é interessante que quando eles estão participando do Cordeiro, alguns, eles, além de comer a carne do Cordeiro, dentro da participação havia outros ingredientes. Havia ervas amargas e também pães asmos. Pão sem fermento. Então eles participaram do Cordeiro, comendo a carne deste Cordeiro, com ervas amargas e também com pães sem fermento. O que significa o fermento? Dentro da tradição judaica, hoje, a visão rabínica é que o fermento, ele representa o pecado generalizado. Quando você lê posteriormente, a Páscoa, ela foi associada à festa dos pães asmos, que era o pão sem fermento. O que significa isso? Significa que quando eu participo de Cristo, interessante, tá, irmãos? Que a festa da Páscoa durava 7 dias. Porém, a celebração da Páscoa, efetivamente falando, era apenas no primeiro. Os outros 6 dias era comendo pão sem fermento. É mais ou menos assim, a partir do momento que eu participo de Cristo, que eu entro em Cristo, que Cristo entra dentro de mim, os outros dias da minha vida, eles têm que ser dias sem fermento. Tudo que levé da massa tem que ser retirado. É o mesmo que dizer que a partir do momento que eu estou em Cristo, a minha conduta, as minhas ações, os meus atos, eles não podem conter fermento. Então eles são salvos e libertos. Eles começam a jornada. E nesta jornada, eles passam pelo menos por 42 jornadas. A primeira experiência que eles tiveram fora do Egito foi impressionante. Eles chegaram em um lugar chamado Deserto de Sim e encontraram algumas águas. Esse lugar por eles foram batizados de as águas de Mara, porque as águas eram amargas. Eles chegaram lá com sede e eles não puderam beber da água daquele lugar. Então, como eles não podiam beber, logo eles levantaram as suas vozes e começaram a murmurar. Diga assim, dentro da murmuração, existem pelo menos 3 pessoas envolvidas. O murmurador, o que é alvo da murmuração, e Deus como testemunha. Porque Deus ouviu. Aí vem Moisés e vai falar com o Senhor. Eles estão agora diante de muitas águas, só que eles não podem beber. Aí Deus diz, Moisés, está vendo aquela árvore cortada ali, Moisés? A única deste lugar? Pega aquela árvore, joga ela nessas águas amargas, e elas se tornarão doces. Você está entendendo aonde a amargura da sua vida é removida? Se você não entender que a cruz de Cristo, ela arranca de dentro de nós toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza, toda a amargura que consome a sua alma. Na cruz, a nossa vida diante de Deus se torna doce. Eles passam por essa experiência. E agora eles se dirigem para o deserto de Elim. Só que quando eles chegam no deserto de Elim,
Diz-nos a Bíblia que eles encontram 12 fontes e 70 palmeiras. Você sabe o que significa essas 12 fontes e essas 70 palmeiras? Diga assim, as 12 fontes significa que é a vida que flui. As 70 palmeiras significa dizer que é a vida que cresce. Aqui você tem duas vidas representadas. A vida que flui e a vida que cresce. Vamos deixar isso para os vencedores, vamos? Não? Não, vamos lá, vamos lá. Doze fontes, 70 palmeiras. Você vai entender isso quando você lê o capítulo 4 do Evangelho que João escreve. Jesus diz o quê? Aquele que beber da água que eu... Quem foi que pediu água? Foi a samaritana ou foi Jesus? Jesus pediu primeiro. Por quê? Porque ali é um encontro de sedentos. Jesus está sedento de você. E Ele quer que você entenda que nós somos sedentos dEle. Então Jesus pede água para aquela mulher. E ela diz, o Senhor é judeu, pede a mim que sou samaritana, água para beber. Estou todo arrepiado aqui, irmãos. E ele disse, mulher, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que está falando contigo, você me pediria água. E quem beber da água que eu lhe der, diga assim, no seu ventre fluirá rios de águas vivas. Estes rios de águas vivas, na verdade, são as 12 fontes de Elim. Porque essas 12 fontes, elas fluem para a eternidade. O que significa essa vida que flui, e essa vida que cresce? Significa duas coisas. Primeiro, você flui quando você recebe Ele. Quando você recebe Cristo no seu espírito, você precisa fluir para o reino. E este fluir é o mesmo que crescimento. Então Cristo estava querendo se infundir dentro dela. E através desse entrar dentro dela, o Senhor cresceria na vida dela. E ela cresceria na vida do Senhor. Calma, eu sei, irmãos, eu sei. Então eles encontram 12 fontes. E aqui tem tudo a ver com maturidade, tá, irmãos? Vida que cresce. São aqueles que deixam de beber leite, tá? Ah, você quer duas coisas? Vamos lá então. O senhor falou? Cantares 8:8. Joga aqui, Pedro. Cantares 8:8. Eu tenho que falar de redenção. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Quem é que está, diga assim, a sulamita está dentro da recâmara do rei, no santíssimo lugar, desfrutando da presença do rei. Quem é a sulamita ali? Diga assim, os vencedores. Porque ela está no santíssimo lugar. Nós iremos falar sobre isso também, fique tranquilo. Só que ela tem uma preocupação, e ela está manifestando a sua preocupação para o amado. Ela está dizendo assim, ela não diz eu tenho, ela diz nós temos. Diga eu tenho. Mas diga, ela não disse isso, ela diga assim, nós, diga assim, temos. Nós temos uma irmã, Eric. Eric, ela é pequena. Ela não tem seios ainda, Eric. Sabe o que significa essa palavra aí? No dia em que dela se falar, no dia que ela for pedida em casamento.
A amada está dizendo ao amado: nós temos uma irmã. Ela é pequena. E ainda não tem seios. Aqui é um eufemismo. Por que pequena? Porque é irmã, mas ainda não cresceu. Ela faz parte, mas ainda não amadureceu. Ela está na fé, mas ainda é pequena. Ela não avançou, ela não progrediu, ela continua pequena. E qual é o problema disso? É que se ela não cresce, como ela vai alimentar alguém? Senhor, nós temos uma irmã pequena, ela não tem seios. É alimentação. Crente que não cresce, ele não alimenta ninguém. Crente imaturo, birrento, ele não alimenta ninguém. Você sabe qual é o ministério de Paulo? O ministério de Paulo é um ministério que alimenta. Aí eu te faço uma pergunta: o seu ministério tem alimentado quem, irmão? Quem, minha irmã? Hoje existem duas propostas de Deus para nós aqui. Primeiro, cresçamos em Cristo. Segundo, alimentemos aqueles que estão à nossa volta. O nosso ministério, ele serve de inspiração para quem? Nós já passamos essa fase, irmãos, deixando os rudimentos da fé, prossigamos até alcançarmos a maturidade. Meu Deus, estou falando da redenção universal, irmãos. Eu ia trabalhar alguns aspectos com vocês aqui, mas eu gostaria de caminhar numa outra vertente. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Êxodo 16 diz que Deus envia o maná, porque o povo queria comer. Só que o mesmo Deus que enviou o maná, Ele enviou também cordonizes. Porque o povo queria comer carne. Se você quer comer carne, Deus vai te dar. As cordonizes, se você ler o livro do Êxodo, capítulo 11, Números capítulo 11, perdão, você vai ver que elas ficaram no arraial por 30 dias. Quantos dias? Porém o maná perdurou por 40 anos. 40 anos. As cordonizes ficaram 30 dias. O maná 40 anos. Quando o maná veio, os filhos de Israel não entenderam absolutamente nada. E a pergunta de um para o outro foi: o que é isto? Porque o maná é um mistério. Rabi, fala para eles o que diz o texto hebraico. Na verdade, esse texto pode ser lido de outra forma também. Ele é feito, é uma pergunta que é feita, né? E é uma expressão que diz assim em hebraico: manhu. Manhu quer dizer quem é este? Ou o que é este? O texto faz essa indagação. Quem é este? Quando eles veem aquilo ali, eles perguntam: quem é este? É traduzido para nós: o que é isto? Ou o maná. Mas, na verdade, o texto diz: quem é este? Vai explicar aí. O que é este? Quem é este que apareceu de repente aqui no nosso acampamento? Quem é este? O maná, ele possui alguns aspectos, e todos eles estão descritos. O maná, ele era miúdo, ele era do tamanho da semente de coentro, ele era redondo,
semelhante à geada que está entre o orvalho e a neve. Ele também parecia o bidélio. Abre aí, pastor. Ou se o Pedro quiser jogar e o senhor quiser ler. Números, capítulo 11, versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E era o maná como semente de coentro, pequeno, porém cheio de vida. É por isso que ele veio como grão de trigo. Cheio de vida, pequeno, mas cheio de vida no seu interior. A sua cor era como cor de bidélio. Esse bidélio também, ele tem duas interpretações. Ele pode ser semelhante à resina e semelhante ao cristal. Porém, Êxodo 16:31, não precisa jogar não, Pedro. Joga lá, que os irmãos acompanham também. O senhor pode ler para mim, pastor? E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. O maná, ele tinha uma semelhança de cristal, de resina. Porém, essa transparência do maná era uma transparência esbranquiçada, porque lá nós lemos que ele era de cor branca. Porém, era um branco transparente, ou um transparente esbranquiçado. Só existe uma coisa que se assemelha ao maná sobre a face da terra. Diga assim: as pérolas das ostras. Quando você olha para uma pérola, ela aparenta, ela tem a semelhança, Eric, de um globo ocular. O que significa isso? É que o maná é, na verdade, um molho. O que Deus estava tensionando com eles era encher todos os filhos de Israel, todos, sem exceção, de olhos. Porque quanto mais eles se alimentassem de maná, mais transparentes eles seriam. Aí você entende isso quando você lê Apocalipse 4, Pedro, versículos 6 ao 9. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Continua? E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Pode ler, pastor. E os 4 animais tinham cada um de, deixa eu ler isso aqui. Cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Leu 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Quando João é arrebatado em Apocalipse capítulo 4, ele diz assim: e fui arrebatado em espírito, vi uma porta aberta, e alguém me disse: entra para cá. Aleluia.
Quando ele chega neste lugar, na verdade, ele está na sala do trono. E na sala do trono, nós aprendemos isso, que existem pelo menos 26 tronos. 24 tronos são dos anciões, um trono é Deus Pai, e o outro trono, à direita de Deus Pai, é do Filho. Sala do trono. Quem são estes 24 anciões? Digo assim, sacerdotes do universo. Porque quando você lê 1 Crônicas, capítulo 24, você vai ver lá Davi instituindo o sacerdócio. E o número 24, que são representados pelos 24 turnos, é o número sacerdotal. O pai de João Batista, Zacarias, fazia parte do 8º turno, turno de Abias. Porém, ele está vendo estes anciões, mas ele também vê 4 seres viventes. E a visão e a descrição que João tem destes seres viventes é que eles estão cheios de olhos. Na frente e atrás. Por dentro e por fora. Só que quando ele vai descrever estes seres, e ele chama estes seres de seres viventes. Pergunte por quê? Porque estes seres viventes, eles representam toda a criação. E João diz, olha, eu vi 4 seres viventes, cheios de olhos, cheios de transparência. Porque ele conseguiu ver, presbítero Daniel, Rabi, olhos por dentro e por fora. Você quer saber quem não tem olho, sim ou não? Você quer saber? São os hipócritas, irmãos. Os hipócritas, eles não têm olhos. Eles são opacos. Sabe aquele camarada que na tua frente ele diz uma coisa, nas costas ele fala outra? É fácil de localizar, irmãos, quem tem olho e quem não tem, dentro da igreja. Quem está de fato cheio da redenção de Cristo ou não. Então estes seres, segundo a descrição de João, eles possuem olhos por dentro e por fora. Só que quando João vai descrever, ele diz assim, olha, eu olhei para eles, e o mais próximo que eu consegui chegar para descrevê-los foi, eu olhei para o rosto de um, ele tinha rosto de boi. Olhei para o rosto de outro, ele tinha rosto de águia. Eu olhei para um terceiro, ele tinha rosto de leão. E olhei para o quarto, ele tinha um rosto de homem. Por quê, irmãos? Porque ali está toda a criação representada. Nós estamos falando de simbolismo, amém? Então João descreve estes seres e diz, eles estavam lá. Agora é interessante. Põe aí o 7, já está aqui. Obrigado, Pedro. Põe o 8, Pedro. Põe o 8. O 8. Leia aí, pastor. O 8. 4:8. 4:8 de Apocalipse. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Olha o 9 o que diz, irmãos. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. O 10 agora, pastor. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Então os 4 seres viventes estão diante do trono, glorificando. E diz que eles davam ações de graça. Só pode render graça quem foi alcançado por ela. Não, você não entendeu. Só pode prestar a Deus um culto de ação de graça quem foi alcançado por ela. Agora, irmãos, olha que coisa extraordinária. Quando eles adoravam e glorificavam, sabe o que eles conseguiram fazer? Eles arrancaram a adoração dos 24 anciões que estavam assentados. Porque a adoração dos 24 anciões é resultado da adoração dos 4 seres viventes.
O que significa isso? Porque quando eu adoro, quando você adora, sabe aquele irmão que fica com cara de delegado? A sua adoração é tão intensa, é tão autêntica, que o que está te envolvendo, o que está fluindo de dentro de você, pega em quem está na direita, pega em quem está na esquerda, e a igreja adora e celebra o nome do Senhor.